Fazia 2 meses que havia chegado na capital e nada de encontrar trabalho. O pouco dinheiro que havia levado diminuía com o passar dos dias, e o que restava mal dava para comer e pagar por mais um mês no hotel onde estava hospedado. Porém, numa certa manhã, tudo mudou. Navegando na internet, eu deparei com um anúncio de um necrotério que buscava por um vigia para cuidar do edifício no período noturno. Segundo o anúncio, era para contratação imediata e não necessitava experiência. Eu liguei para o número do anúncio e em poucos minutos tudo foi acertado. E naquela mesma noite, às 10 em ponto, me apresentei para trabalhar. Segundo o gerente, às 10 da noite, o necrotério era fechado. Todos os funcionários saíam e ninguém era permitido entrar até o final do meu turno, às 6 da manhã, quando um outro vigia chegava. Naquele instante, eu quase mudei de ideia com relação ao trabalho, pois ficar sozinho naquele edifício de 3 andares, com certeza, não estava em meus planos. O gerente despediu e antes de eu fechar a porta às suas costas, ele disse que eu podia passar a noite no escritório ao lado da recepção, onde havia deixado uma lista de instruções que eu devia ler e seguir. Depois de fechar e acorrentar a porta, saí à procura do escritório e ali fiquei um bom tempo lendo e relendo as instruções que mais pareciam uma brincadeira de mau gosto. Primeira, mantenha as portas da frente e dos fundos trancadas e acorrentadas durante todo o período noturno. Ninguém é permitido entrar e muito menos sair. Segunda, não faça caso dos ruídos, vozes ou gritos. São coisas normais e passageiras. Terceira, nunca saia pelo edifício no escuro. A caixa de controle das luzes da recepção e dos corredores está localizada no escritório. Quarta, jamais entre em uma repartição sem antes acender as luzes do lado de fora. Quinta e última, mantenha a luz do escritório acesa todo o tempo e para o seu próprio bem, não durma. Depois de ler e reler as instruções, eu decidi dar uma olhada no edifício. Acendi todas as luzes da recepção e dos corredores dos 3 andares. Tudo estava trancado e nada parecia fora do lugar. Eu voltei para o escritório e fiquei toda a noite com a luz acesa e com medo de dormir. Mas graças a Deus, a noite passou e nada assustador aconteceu. Depois de 2 semanas sem nada acontecer ou eu ouvir alguma coisa, eu já estava acostumado com o trabalho. E foi então que, a convite do gerente, eu mudei para um pequeno quarto-cozinha nos fundos do edifício, que durante muitos anos foi ocupado pelo antigo vigia. Naquele dia em diante, eu passei por 3 situações que até hoje não sei explicar. 3 noites de terror que mudaram a minha maneira de crer, de pensar e, acima de tudo, de ser. Primeira noite, 2 meses depois. Enquanto comia em meu quarto por volta das 2 da manhã, eu ouvi algo que me deixou super apavorado e sem saber o que fazer. A porta do elevador, que ficava bem próximo da minha, fechou e o elevador subiu. Eu fiquei de pé ao lado da minha porta, espantado, medroso e imaginando quem havia chamado o elevador, se eu era o único presente no edifício.
Eu permaneci em total silêncio, ouvindo e esperando para ver o que passava. E poucos minutos depois, o elevador voltou, a porta abriu e eu ouvi os passos no corredor. 1 passo, 2 passos, 3 passos, bem devagar. O quarto e último foi dado e parou bem pertinho da minha porta. Meu coração acelerava, meu corpo arrepiava dos pés à cabeça e de repente, toque, toque, toque. Eu não tive coragem de abrir e muito menos perguntar quem era. Continuei em silêncio, em completo terror. Poucos segundos depois, os passos se afastaram. A porta do elevador fechou e o elevador subiu sozinho. Eu passei a noite toda sentado ao pé da porta e somente saí dali quando tive certeza que o vigia havia chegado. Quem pegou o elevador e bateu na minha porta até hoje, eu não sei. Segunda noite, 5 meses depois. Naquela noite, eu estava no escritório lendo um livro, quando todas as luzes do edifício apagaram. Depois de constatar que o apagão não era somente no necrotério, eu peguei uma lanterna e, ao sair do escritório e focar para a recepção, eu vi em pavor que todos os sofás estavam ocupados por pessoas olhando na minha direção. Eu quase tive um ataque do coração. Meu corpo esfriou de tal maneira que pensei que fosse desmaiar. E enquanto eu olhava apavorado para elas, que também me olhavam, a eletricidade voltou e todas desapareceram. Depois de alguns segundos tentando entender o que vi, fui até o meu quarto e passei a noite toda rezando com medo de outro apagão. Terceira noite, 6 meses depois, era mais ou menos 3 ou 3:30 da madrugada. Eu estava em meu quarto, comendo um sanduíche, quando ouvi a risada de uma criança bem próxima da minha porta. Eu não podia acreditar. Como já mencionei no início, depois das 10 horas da noite, eu era o único vivo naquele edifício. E ali fiquei, escutando a risada da criança, que parecia brincar bem do lado de fora do meu quarto. Aí bateu aquele pensamento: o que aquela criança estava fazendo sozinha no necrotério àquela hora? Não podia ser uma criança. E para aumentar ainda mais o meu pavor, toque, toque, toque. Meu coração quase parou. Coloquei meu sanduíche sobre a mesa e fui até a porta, onde fiquei em silêncio, apavorado e rezando. E outra vez, a batida foi repetida. Toque, toque, toque. Eu afastei nas pontas dos pés, peguei a Bíblia e comecei a ler o Salmo 91, olhando para a porta. E para o meu pavor, eu vou entrar, disse essa coisa.